Nós vamos ler, meus irmãos, a palavra do Senhor. Vamos ler no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14, a partir do verso 1. Lucas 14, a partir do verso 1, eu vou ler de 1 a 24, mas o texto da pregação é versículo 15 a 24, então eu vou ler todo o capítulo, aliás, toda essa parte de 1 a 24, mas a minha atenção para o texto bíblico será do verso 15 a 24, então começando do verso 1. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E, tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diz também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Ora, ouvindo tais palavras, e aqui é o texto da pregação, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, e os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, tenho feito como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém.
Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o assunto de hoje, como vocês viram, é a parábola da grande ceia. É o texto principal que eu li para vocês. E vocês perceberam que essa parábola foi proferida num jantar na casa dos líderes fariseus. Começa tudo num jantar, um dia de sábado. Jesus foi convidado para comer pão, ou para uma refeição. E nessa refeição, vocês percebem que os inimigos dele estão observando. Sempre ele está sendo acompanhado, observado, para ver se ele é pego em algum erro, em alguma falha. Então, eles querem observar falhas. Observem que Jesus fazia coisas nos sábados que eles não concordavam. Eles estavam observando o que Jesus faria naquele sábado. Apareceu então um homem hidrópico. O texto fala de um homem hidrópico. E um homem hidrópico é um homem que tem as pernas e os braços inchados. E ele não disse nada. O texto não diz que ele falou, que ele pediu ajuda, apenas estava presente nesse jantar. E algumas pessoas olham para isso, pensam que pode ser uma armadilha, talvez alguém tenha mandado ele para lá para ver o que ia acontecer. Alguns acham isso, alguns intérpretes. Outros acham que simplesmente aquele homem foi lá e era como se fosse um pedido de socorro, em silêncio, apenas calado e lá na presença de Cristo, que já vinha operando milagres. E Jesus, ele reage, observando, sabendo qual é a intenção deles, eles já sabiam que Jesus fazia essas coisas no sábado. Então Jesus começa já a falar com eles para desarmá-los, deixá-los desarmados, versículo 3. E ele diz: é lícito curar no sábado? Ele já se adianta sobre o assunto. E se for observar os regulamentos dos rabinos, dos mestres de Israel, não era lícito fazer isso no sábado, era errado. Os regulamentos rabinos só diziam que para salvar alguém somente em caso de vida ou morte. Então, para fazer alguma coisa por alguém no sábado, só em caso de vida ou morte. Aquele homem poderia esperar. Então, quando ele diz é lícito, ou seja, é proibido na lei de Moisés fazer isso, se eles insistissem com Jesus dizendo que era proibido, então eles estavam sendo praticamente indiferentes ao sofrimento daquele homem. Se eles disserem que não era lícito, eles iam contra o sofrimento daquele homem lá, diante deles. Então, eles ficaram calados e Jesus o curou. E ele reforçou o que ele fez com um outro argumento, além de ser lícito ou não, de acordo com a lei de Moisés. Ele usou aquela ideia do filho e do boi. Vocês viram, né? Que se um boi cai no buraco, é lícito salvá-lo, né? Ou um filho. E assim, com esses argumentos, ele derrubou as críticas contra ele, sobre a questão do que ele estava fazendo no dia de sábado. Então, isso aconteceu no jantar. E o jantar continuou, né? Os procedimentos do jantar continuou depois daquela cura. Jesus observou que as pessoas estavam chegando para o jantar, observando o comportamento dos convidados, e ele aproveitou aquele momento, antes da parábola em si, que eu vou contar para vocês, mas ele aproveitou aquele momento para dar uma lição de humildade para aquelas pessoas, uma lição de humildade também. Ele observou as pessoas se aproximando para o jantar, e naquela época havia alguns sofás distribuídos em algumas casas, que eles chamam de triclínios, que eram sofás de 3 lugares. Então, o melhor lugar era o do meio, do centro desse triclínio, desse sofá, né, baixo. E além disso, eram os sofás mais próximos do dono da casa. Então, esses eram os melhores lugares de um jantar. Ele observou que as pessoas corriam para esse local central, e não somente, mas também para aqueles sofás mais próximos, porque eram os melhores lugares. Ele observou isso. E ele deu uma lição para aquelas pessoas sobre evitar ser rebaixado. Ele disse: o melhor para as pessoas que vão para um jantar como esse, num casamento, por exemplo, é ocupar o último lugar. Quando você for para um casamento, que não era um local, não era um casamento ali, mas ele deu uma lição mais ampla. Ele disse: se você for para o casamento, sente no último lugar. É muito mais honroso que você sente no último lugar e alguém diz: amigo, venha para cá, para frente, né? Do que você sentar nos primeiros lugares e alguém dizer assim: por favor, moço, vá lá para trás, dê espaço para isso aqui, você ia ficar envergonhado. É isso que ele está dizendo, né? Então ele dá conselho aos anfitriãos também. Ele diz que você, quando for convidar alguém, ele orientou tanto aqueles que vão que foram convidados, que vão para o convite, né?
atender o convite, onde sentar, humildade, e ele também dá conselhos também para os que vão fazer festas também, ou convidar pessoas. E ele diz, quando você for convidar alguém, não coloque na sua lista seus amigos, parentes, seus vizinhos ricos. Por quê? Porque quando você faz isso, eles também vão convidar você, e eles vão recompensar você. Você deve convidar aquelas pessoas que não podem recompensar você, porque a recompensa vai vir de quem? De Deus, né? Mas quem faz isso? Né? Quem de nós, num casamento, chama pessoas desconhecidas? Nós chamamos os que nós conhecemos, né? Não é assim que nós fazemos. Mas Jesus disse isso para nós, para eles e para nós, mostrando a questão da retribuição pela generosidade daqueles que vão convidar pessoas que praticamente não são bem-vindas em outros lugares. E Deus os recompensará. Agora, não será uma recompensa agora, Jesus diz, é na ressurreição dos justos. A recompensa virá depois. Isso quer dizer que haverá recompensas. Jesus fala de recompensas futuras, né? Essa recompensa na época da restauração de todas as coisas, na ressurreição dos justos. Obras de justiça provenientes da fé serão recompensadas. Obras de justiça provenientes da verdadeira fé vão sim recompensadas. A palavra ensina isso. Diante disso, lembre-se, estão no jantar. Jesus já desarmou-os com relação à questão da cura do sábado. Jesus já deu lições para eles sobre os convidados e aqueles que convidam. E a ceia está continuando. E diz que quando ele falou da ressurreição dos justos, a recompensa na ressurreição dos justos, isso chamou a atenção de um convidado. No versículo 15, ele aproveitou o seu comentário para contar essa parábola. Então, qual foi a reação dessa pessoa? Vamos ver aí no versículo 15. Ele diz assim: ora, ouvindo tais palavras, essas, né, da recompensa no final dos tempos, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Comer pão no reino de Deus? A gente vai comer alguma coisa depois de tudo, né? Depois da consumação dos séculos? Vamos comer, vamos realmente comer mesmo? Então, haverá realmente um banquete no reino de Deus? A Bíblia mostra que no final da história haverá sim um banquete no reino de Deus. Talvez não como a gente pensa, mas haverá sim um banquete que alguns chamam de banquete messiânico. E isso está também apresentado não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo. Eu não vou ler os textos para vocês, mas se vocês lerem, por exemplo, o Salmo 23, quando Davi fala sobre ser recebido na casa de Deus, né? Prepara-me perante mim uma mesa, né? Ele fala sobre uma mesa. Em Isaías também, ele fala também da salvação como um banquete. Vamos abrir apenas esse texto para a gente ver, Isaías 25. Esse texto fala de salvação em termos de um banquete, observem. Versículos 6 a 9. Observe as palavras que Isaías usa, falando em salvação em termos de um banquete. Observe, ele diz assim, versos 6 a 9, diz assim: o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete. Está vendo? Deus vai dar um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Verso 8: tragará a morte para sempre. Está vendo que ele está falando do final de todas as coisas? Ele vai dar um banquete, vai tirar o véu e vai tragar a morte. Isso é o fim. Então, tragará a morte para sempre, vai acabar a morte nesse tempo do banquete. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em que esperávamos, e Ele nos salvará. Está vendo o que tem a ver com salvação? Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então o Senhor fala em salvação em termos de um banquete.
A salvação é descrita em termos de um banquete. Então, vai haver realmente uma ceia, um banquete no reino dos céus? Jesus não refuta essa ideia, né? Como o Senhor lá disse, né? Bem-aventurado daquele que comer o pão, né? Na época da restauração. De fato, Jesus ele confirmou em vários lugares que haverá sim um banquete. Por exemplo, em Lucas 13, ele falou, né, que pessoas virão do ocidente, do oriente, para sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra desse texto? Então haverá uma mesa e haverá um banquete, e Abraão, Isaque e Jacó estarão conosco nesse banquete. Também ele falou na Santa Ceia, ele disse assim: não beberei convosco este vinho, a não ser depois, quando vier o reino de Deus. Ele fala isso: não beberei com vocês o vinho, ou seja, vai ter vinho de novo quando eu chegar aqui de novo. Então, Jesus não está negando essa situação, que a gente não pode descrever com detalhes como vai ser, mas haverá sim um banquete, né, no reino dos céus. É por isso que o Apocalipse fala de quê? Fala das bodas do Cordeiro, não é isso? Não é assim que se fala? Que quando Cristo vier haverá o casamento do Cordeiro e haverá as bodas do Cordeiro, não é isso? Então, sempre aponta-se para um jantar, ou uma refeição, um banquete, no final dos tempos em que Deus vai receber a nós. Como é isso? Eu não sei, mas eu sei que eu estarei participando juntamente com vocês. Eu não sei detalhes como vai ser isso, mas eu estarei lá com vocês nesse lugar, nesse momento. Portanto, haverá sim um banquete. Gravem bem isso, haverá sim um banquete. E para reforçar isso, ele conta uma parábola, a parábola do banquete, né? Para reforçar isso, ele conta a parábola. Veja que ele está num banquete, falando sobre coisas de um banquete, reforçando a doutrina de que existe sim um jantar no final, vamos dizer assim, e ele vai contar a parábola de quê? De um banquete também, né? Então vamos ver essa parábola aí, que é o texto da pregação propriamente dito. A parábola é o seguinte: um homem importante, ele preparou um grande banquete. A parábola é assim: e ele convidou muitas pessoas, muitos colegas e amigos, proprietários de terra, seus vizinhos. E no Oriente, eu vou mostrar como é que funciona o procedimento do jantar, para vocês entenderem o que aconteceu. Então, quando você aceita um convite no Oriente, isso é um compromisso muito sério. Você é convidado e você diz aceito, então é um compromisso sério. É sério porque tem implicações, eu vou mostrar para vocês. Porque um convite, no Oriente, ele tem um autor no qual eu me baseei para construir o sermão. Eu li muito esse material dele, que ele viveu no Oriente. Ele disse que realmente, ainda hoje é assim, essa forma que eles fazem banquetes lá. Como é que funciona? Eles fazem 2 convites para a pessoa, certo? São duas etapas. São 2 convites. Então, na primeira fase, no primeiro momento, ele procura convidar as pessoas para saber quem vai participar, quantos vão participar. Então ele vai convidar você, e ele vai dizer: você vai? Ele diz: eu vou, pode contar comigo. Então o servo vai contando, né? Então, se por acaso, isso é importante, porque se são 2 a 4 convidados, então ele vai matar, por exemplo, 1 ou 2 galinhas, vamos dizer assim, certo? Então ele vai preparar um banquete para 2 ou 4 pessoas que se comprometeram. Porém, se são 5 a 8 convidados, ele vai fazer 2 galinhas, um pato. Estou só dando exemplos, né? Se vai ser 10 a 15 pessoas, ele vai matar um pequeno cabrito. Se vai ser em termos de 15 a 35 pessoas, ele vai matar uma ovelha maior. Se por acaso for em torno de 25 a 75 pessoas que vai atender o convite, ele vai matar um bezerro. Veja, ele vai ter gastos, né? Preparação para o jantar. Então, quando ele diz: você vai, a pessoa diz: vou, contei, né? Isso é importante lá. Quem confirma deve ir para o jantar. O que acontece é que depois vem um segundo convite. Quando é o convite? Quando tudo está pronto, né? As coisas estão preparadas, aí o homem vai e diz: vá lá, meu servo, agora pode chamar todo mundo, que está tudo pronto, está tudo quente, preparado, a mesa está pronta, chama as pessoas. É o segundo convite. É essa fase que as pessoas vão dizer assim: eita, puxa, não posso ir. Entenderam? Pensa aí. É isso que aconteceu. E o que aconteceu aqui é que quando ele disse: a carne está pronta, podem vir, as pessoas começaram a se desculpar e não foram. Eles não foram para o jantar. Isso no Oriente é uma afronta muito grave. Para vocês já é grave, e para eles, que têm esses costumes orientais, é muito grave fazer isso. Então vamos ouvir as desculpas esfarrapadas, porque eram desculpas esfarrapadas,
aqui as pessoas deram para não ir àquele convite. A primeira desculpa aqui é do homem que comprou um campo. Ele disse: eu comprei um campo, não posso ir. Eu comprei um campo, um terreno lá de plantação, eu não posso ir. Isso é uma desculpa esfarrapada. Vou postar para vocês. Por quê? Porque no Oriente Médio ninguém compra um campo sem conhecer primeiro. Como é que ele comprou e depois vai ver o campo? Certo? Geralmente a pessoa que compra um campo, ele vai antes de comprar o campo. Ele vai observar as fontes do terreno, vai observar se tem cisternas, ele vai observar os muros de pedra se estão erguidos, se tem buracos no muro, se as cercas estão derrubadas ou não. Ele vai observar como é que estão as árvores, se tem árvores frutíferas. Ele vai observar o terreno, se é pedregulhoso, né, um terreno que dá realmente para plantar ou não. Ele vai observar como é que está a questão das fontes, né, ou seja, os poços, as lagoas de água para os animais. Ele vai fazer tudo isso antes de comprar. E o rapaz disse: eu comprei e vou examinar. Depois? Que desculpa esfarrapada, irmãos. A pessoa que vai lá, ainda certo autor diz que eles vão lá, antes vão fazer todo um histórico, verificar como foi as estações de chuvas do ano, como foi a produção naquela terra. Ele vai fazer uma coisa bem prolongada para se comprar um terreno. Aí a pessoa disse que no dia do casamento, que ele disse que ia, não foi porque comprou um campo agora e agora vai examinar depois de comprado. Isso é desculpa esfarrapada, certo? Que adianta comprar um campo quando o negócio já foi fechado? Não tem sentido. O segundo homem, ele disse que comprou uma junta de bois para arar no campo. Ele disse: eu comprei uma junta de bois e vou experimentá-los. Como assim? Você comprou sem experimentá-los antes? As juntas de bois, os animais no Oriente Médio são vendidos, esses que vão trabalhar no arado, de duas formas. Ou ele vai para um mercado público, ou ele no seu próprio terreno. Como funciona? Se você quer comprar junta de bois para arar, então eu quero vender, então eu vou anunciar antecipadamente e vou dizer: no mercado, tem um terreno ao lado do mercado, e certo dia eu vou levar meus bois, e vocês vão ver meus bois trabalhando. Então vocês vão lá observar o boi, e se você verificar se eles estão puxando direitinho, se eles se desentendem, né? Quando estão puxando a canga, né? Se estão em passo, se eles são bons puxadores do arado, vocês vão perceber isso. Ou isso é feito no mercado, um terreno ao lado do mercado, ou é feito num terreno lá na minha casa. Então vocês vão observar primeiro para depois comprar. Observem, a pessoa disse: eu não vou para o seu casamento porque eu comprei e vou experimentar os bois. Depois? São desculpas esfarrapadas, irmãos. Também temos o homem que se casou. Aí você diz assim: puxa, então pastor, essa é uma boa desculpa, né? Porque ele se casou, né? Não é também. Vou mostrar para vocês também que não. Por quê? Porque se ele casou recentemente naquele dia, e por que ele não me avisou? Para não ter duas festas na aldeia. Por que ele não me convidou? Se ele ia casar, por que ele não me chamou para o casamento? Para que eu disse: olha gente, não vamos fazer o banquete hoje, porque hoje também está agendado um casamento que eu fui convidado. Então, de repente, o cara disse: eu me casei. Como assim? Duas festas no mesmo dia? No meu dia que eu convidei você nem me convidou? E você disse, ou se foi recentemente, é muito mais importante você estar com sua esposa, certo, você casou, que nem me convidou, de que está presente no banquete. Você se comprometeu e não veio? Nenhuma aldeia pode suportar duas festas assim. Então, se houve um casamento, por que ele não foi convidado? Né? Para não ter a festa dele. Por que ele não disse nada? Porque ele falou justamente agora essa desculpa: eu iria até para essa festa, me alegrar com o seu casamento, né, com sua esposa, eu me alegrar com isso. Então, são desculpas esfarrapadas, irmãos. São desculpas esfarrapadas. E aí o que aconteceu foi que o servo voltou, na parábola ele volta e ele vai contar isso para o dono da casa que organizou o jantar. E o dono da casa com certeza ficou irado, ele gastou, né, convidou aquelas pessoas, né, com sua boa intenção, convidou aquelas pessoas, seus amigos, os proprietários de terra da região, e eles simplesmente não vieram, com desculpas esfarrapadas.
e aquela comida ia se perder. Aquele animal que eu mandei matar, aquele grande animal, vamos dizer que vinha 75 pessoas, não veio ninguém. O que eu vou fazer com essa carne, com tudo isso aqui? Aí ele faz o quê? Ele manda os servos, anda por aí, vai pelas ruas, chama as pessoas para comer, porque alguém vai ter que comer, né? Essa comida. Então ele manda chamar as pessoas desprezadas da aldeia, chamar as pessoas que são geralmente desprezadas. Lembra que Jesus falou, quando convidar alguém, chama aquelas pessoas que ninguém quer chamar? É o que ele fez aqui, vai chamar as pessoas desprezadas. O versículo 13, é os mesmos versículos 13, olha aí. Lucas ainda 14. O versículo 13 diz assim: antes, ao dar-nos um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Quando Jesus estava dando explicação como fazer um jantar, como convidar pessoas. E justamente na parábola, ele diz assim: sai depressa para as ruas e becos e chama os pobres, aleijados, cegos e coxos. É o mesmo grupo de pessoas que ele tinha dito que era para convidar lá no jantar. São as pessoas que o servo vai convidar na parábola. Porque o banquete não vai ser cancelado, o banquete vai acontecer. Pessoas vão comer do banquete, vai acontecer o banquete. E então o servo foi e ainda ficou faltando muito espaço, porque era muita comida, muitas pessoas convidadas que rejeitaram. Eu só contei 3, só para vocês entenderem. Não porque eu contei 3, porque está escrito aqui no texto, mas Jesus contou 3 apenas para eles entenderem, mas eram 70 desculpas, vamos dizer assim, entendeu? Ele contou apenas 3 que eles se desculparam. Mas, na verdade, todo mundo faltou. Por isso que eles mandou chamar outras pessoas. E, mesmo chamando os coxos aleijados, ainda tinha lugar ainda. Era muita comida, muitas pessoas que negaram. E o que é que ele fez? Vai lá, chama outros e não apenas convida, mas obriga a entrar. Veja bem. Vamos lá, meu servo. Não, mas eu não quero. Vamos. Aqui os soldados aqui do meu servo aqui. Vamos, vai jantar lá na minha casa. Obrigou as pessoas a entrarem. Não é interessante isso? Então, qual o sentido da parábola, irmãos? O que Deus quer nos ensinar com essa parábola? Qual o sentido da parábola? Qual é que Ele quer nos ensinar? Veja, como vocês podem perceber, o banquete, o chefe do banquete aqui, o dono do banquete, é a figura de Deus Pai, né, convidando pessoas para a sua grande festa. Lembra aquele grande jantar do final dos tempos? O banquete do fim do reino, do Messias, de Isaías. Então, Jesus está ali na terra já chamando as pessoas para esse banquete. E é interessante porque, além desse banquete final, preste bem atenção que é importante entender isso. Além do banquete final, nós já podemos dizer, já podemos afirmar que, em certo sentido, de fato está acontecendo, Jesus está convidando pessoas hoje, já para cear com Ele hoje, né? Existe um banquete aqui. E quando não tem a Santa Ceia, tem a pregação. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, quando o pregador, o pastor está pregando a palavra, ele está alimentando as pessoas. É um banquete. Quando ele está celebrando a Santa Ceia, há também um alimento agora, antes daquele do reino lá no final. Então, agora é um banquete. Isso quer dizer que pessoas podem estar o que também? Recusando o convite de agora. Quem recusa o convite de agora, vai participar daquele jantar onde estará Abraão, Isaac e Jacó? Participará? Então, o Messias está ali naquele momento, já convidando para aquele momento, para comer naquele momento com as pessoas. Mas eles estão dando desculpas, os judeus estão dando desculpas. Eles não querem Cristo, não querem a palavra, não querem o banquete que Cristo já tem para oferecer naquele momento, antes daquele banquete final. Já não querem ali. Eles se queixam de Jesus comer com pecadores. Não, eu não quero Jesus não, porque ele come com pecadores. Que é isso? Jesus não guarda o sábado da maneira como os mestres de Israel dizem. Veja, ele até cura pessoas no sábado. Jesus não tem autoridade para fazer isso. Lembra que os judeus perguntaram, com que autoridades faz isso? Quem enviou você? Qual foi a escola? Né? Qual foi o rabino? Qual foi o sacerdote que disse, pode ir pregar lá no templo, fazer o que está fazendo? Você nem tinha autoridade, você apareceu do nada. Você é de Nazaré, de repente apareceu aqui e agora era um carpinteiro lá com seu pai e sua mãe, de repente apareceu e quer dar uma de Messias? Quem você é, Jesus? Entenderam? Então estão desprezando o convite
feito pelo filho do rei, naquele momento. Eles acreditavam que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu. Ele se fazia, como alguns diziam, igual a Deus. Você quer dizer que é Deus? Dizendo que é o eu sou como Deus? Você não respeita as tradições dos anciãos. Você é um homem de Nazaré, simples, pecador, como todos nós, acreditavam eles, né? Portanto, o Messias, ele estava sendo o quê? Desprezado. O filho do dono do banquete estava sendo desprezado. E o banquete já oferecido naquela época estava sendo desprezado. A palavra de vida, ele é o pão da vida sendo dado às pessoas, estava o quê? Sendo desprezado, certo? Porém, há muito espaço no reino de Deus, não é? O reino dos céus é muito mais espaçoso do que as pessoas pensam. E não é por causa das pessoas que recusam que o reino dos céus ficará vazio. Vai? Não vai. Então, o que é que Jesus mostrou para eles? Que se aqueles convidados naturais, os judeus, recusaram, então o que é que ele disse? Eu vou chamar os de fora. Eu vou ir para as nações. Aqueles que vocês chamam que é coxo, aqueles que vocês dizem que são impuros, aqueles que vocês dizem que não têm parte no reino dos céus, é esse que eu vou chamar e vou trazer até mesmo a força para o meu reino. Mas ele vai ter comida, vai ter o jantar, vai ter convidados, vai ter pessoas, porque a comida foi posta e essa comida vai ser servida para pessoas. Os convidados são indignos, mas eu vou chamar pessoas de fora do reino. Então o convite, meus irmãos, começa agora. Esse convite para o grande banquete final começa agora também, já agora. A comunhão com Jesus à mesa também existe já agora. Nós vamos participar de um banquete que é uma prévia do grande banquete do final. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, que também é comida para a gente, e vamos celebrar a Santa Ceia hoje. E pessoas estão sendo convidadas hoje também para estar conosco. Eu não sei se você convidou pessoas para estar aqui hoje com você, ele não veio, não sei. Mas muitas vezes as pessoas, elas não querem vir, né? A gente eu estou sabendo que a igreja está fazendo um trabalho de evangelização, voltou a fazer, né? Distribuição de folhetos. E isso quer dizer o quê? Que está sendo feito um convite. Os irmãos aqui estão indo nas ruas, né? Convidando, vinde para o banquete, venham, tem muita comida, né? Tem muita comida, venham. Então as pessoas estão sendo convidadas hoje em dia. Mas às vezes as pessoas vão dizer, também dar desculpas também, como aqueles que deram as desculpas esfarrapadas, não é? As pessoas vão dizer assim, rapaz, a igreja é muito longe, né? Alguns vão dizer, não é muito longe a igreja, tem que pegar 2 ônibus e o Uber está caro e não vou não, né? Outros dizem, não, a igreja é numa garagem ou numa casa, né? Que igreja é essa? Fraca, né? Aquela igreja dali, pastor, você não sabe, lá tem mármore, tem ar-condicionado, né? Tem estacionamento, as pessoas são tão gentis, né? Lá é tudo maravilhoso, o sistema de som é fantástico, mas a gente mora numa garagem, né? Não vou não. Desculpa, pastor, não vou não. E também aqui a igreja reformada é muito exigente, tem a questão do dia do Senhor, né? Tem que sempre estar lá de domingo, de manhã e de noite, o pessoal vai cobrar a gente. Os pastores vão visitar a gente em casa para cobrar o comportamento dos pais com os filhos, o comportamento do marido com a sua esposa. Não, eu não quero nem. Tem pouca gente também, veja quantas pessoas tem aqui. Lá naquela igreja, lá daquela outra rua, tem 300 pessoas. E aqui, pastor, olha, veja, esses são as ovelhas do Senhor dessa casa. Olha, conta aí, pastor, quanto tem aqui? 1, 2, 3, 4. Só isso, pastor. Essa é a verdade que só chama pessoas. Poucas pessoas, não vou não, pastor, vou não, desculpe, vou não. Essa igreja até parece igreja de fundo de quintal. Não quero não. E o culto é desanimado. Não tem aquele culto pentecostal, né? Não tem pessoas falando em língua, não tem poder. Não. Obrigado, pastor. Fique lá na sua igrejinha e até mais, né? Então, pessoas estão recusando o convite do reino nos nossos dias. Agora, é triste quando até mesmo os cristãos fiéis também estão fazendo isso. Isso é mais triste ainda, sabe? Quando nossas igrejas, quando nossos irmãos, e eu não me refiro somente a vocês, porque eu só venho eventualmente, né? Não acompanho vocês. Então, só os oficiais aqui que sabem como é que vocês são, quando vocês são convidados para o banquete, como é a reação de vocês? Vocês sabem. Mas eu sei, porque eu sou pastor de igreja, e sei que pessoas também estão ouvindo o convite lá na minha igreja, e estão dizendo também, não, pastor,
O senhor não sabe, pastor, eu trabalho lá não sei aonde, lá no supermercado, e eu estou muito cansado, pastor, é difícil. Eu trabalho de segunda a sábado, desculpa, pastor, eu não vou hoje não, certo? Estou cansado. Estou indisposto, pastor, acordei assim com uma disposição, não sei se é uma enxaqueca, e eu estou achando que vai chover hoje à noite, né? Estou achando que vai chover, né? Estou meio desanimado também, e eu moro longe. O senhor sabe que quando era no início eu até me vinha, mas ficou cansativo, pastor. Aumentou o preço do Uber, né? E outra coisa, eu tenho um filho pequeno, pastor. Eu tenho que sustentar, eu tenho que cuidar dos meus filhos. O senhor sabe, os meninos ficam correndo na igreja aqui, dá trabalho. Aí eu não quero dar trabalho para os irmãos. Eu não quero trazer meus filhos, que é para não fazer bagunça. Então eu vou ficar em casa, né? Vou ficar em casa. Eu tenho filhos pequenos, é difícil de controlá-los, o senhor sabe bem. Ontem eu fui dormir tarde, né? Eu preciso aproveitar também um feriado. Todo mundo tira feriado, pastor. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus, pastor. Todo mundo vai para a piscina, tudo. E eu não posso nem ir no domingo para uma piscina. Não, pastor, sinceramente, desculpa, pastor, eu vou pelo menos um culto. Já está bom demais. Está bom demais. Eu vou somente um culto, a cada mês, 15 dias. Estou lá, fazendo meu papel, né? Meus irmãos, é assim. São desculpas também, esfarrapadas. Porque se eu entender que cada domingo, de manhã e de tarde, está havendo um banquete, olha aí, se existe um banquete de manhã e de tarde nessa igreja, esse banquete não é dado pelos oficiais dessa igreja, é pelo Senhor. E eu não estou falando de Santa Ceia, não. Lembra que eu falei que até a pregação é alimento. Se Deus der esse banquete para vocês, e vocês dão desculpas para ficar em casa, e faltam, então nós estamos nos comportando. Não estou dizendo que vocês estão condenados, né, por causa disso, mas estão se comportando semelhante àqueles que recusaram ao grande convite. Então, avaliemos, meus irmãos, nossa conduta, nosso esforço, nossa dedicação, nosso zelo, para estar presente todas as vezes que o Senhor coloca diante de nós, a sua mesa, um banquete da palavra de Deus, o banquete da Santa Ceia, para que não venhamos a dar desculpas se falharmos nisso. Então pensem nisso. Quando vocês ouvirem a próxima vez o chamado dos pastores para estarem aqui no culto, lembre-se da grande ceia. Eu gosto de estar na ceia, porque se eu não tenho prazer de estar nesta ceia, como eu terei prazer de estar na grande ceia do Reino dos Céus com Abraão, Isaque e Jacó? Então pensem nisso e que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Eu peço ao presbítero Marcel para que ele